Olá, pessoal do Tempo de Luta. Hoje eu estou bem chateado com o resultado do UFC 247. Salve, salve, amiguinhos do Tempo de Luta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje um podcast triste. Não tá triste, né? Triste de quê, meu irmão? Não tá triste, não. Mas é porque eu fiquei chateado com essa luta aí. Mas, bola pra frente, né? Vamos falar sobre isso aí. E tudo bom, Max? Como vai a vida? Tudo bem, pessoal, tudo tranquilo o final de semana foi bom, muitas lutas boas e tivemos alguns probleminhas com os juízes laterais, digamos assim, né? Então, trouxemos um presentinho especial para os juízes da UFC. Se enfileirem, por favor. O homem tá doido. Onde é que tu aprendeu a julgar? Onde é que tu aprendeu a julgar? Você lembra que no episódio passado ele atirou uma ligazinha em mim, né? Aí agora ele trouxe uma arma. Uma arminha de brinquedo, ó. Aí da próxima vez... Próxima vez eu vou falar com meu amigo PC Tiro. Thales, vai vir aqui dar uns... Ex-militar, sabe atirar, vai vir com a pistolinha. Daqui a pouco aparece aí o coisa, né? Podcaster do YouTube é assassinado por parceiro em crime passional, pois os dois mantinham relações homoafetivas em segredo. Participante de podcast assassina juiz lateral do UFC na saída do ginásio. Não brinca com isso. Inclusive, o juiz que deu 4-1, que deu aquele resultado absurdo, que eu esqueci o nome dele agora, esqueci. Mas no final das contas, Jon Jones continuou com a cinta dourada pesada e com diamante. Joey Solis, Texas. Joey Solis. Solis. Vamos conversar depois, Joey Solis. É isso aqui, é assim que pronuncia mesmo? Isso, Joe Solis. Joe Solis. Vamos conversar depois, Joe. Eu e tu, botar a luva. Ele não adianta ele botar a luva, ele deve ser o típico juiz de MMA que nunca colocou uma luva certeza na vida. Absoluta. E no final das contas, Jon Jones levou o cinturão pra casa, tá se tornando cada vez mais uma lenda dentro do evento, mas a lenda que eu falo em termos de números, né? Querendo ou não, ele ganhou, é computado como uma vitória, então 26-1 e continua o seu legado. Já passou do Anderson e do Demetrius Johnson, né? Exatamente. Como acho que é maior número de lutas pelo cinturão, ou mais defesa do cinturão, Exatamente. alguma coisa assim. As 3 últimas lutas do Jon Jones foram lutas, né? Foram lutas... Foi como a gente comentou no último podcast. Vai chegar uma hora que o Jon Jones vai perder. Sim. Isso é óbvio, ninguém consegue ficar invicto pra sempre e a cada vez que ele luta... Tem o Floyd Mayweather aí pra ir não, contra mas seu é argumento. boxe, né? É diferente. E tem os árbitros, os juízes do boxe lá que também ajudam, né? Malditos. Então, assim, a cada vez que o Jon Jones luta, ele dá um pouquinho a mais, ele abre um pouquinho mais o livro de como ganhar do Jon Jones. As pessoas estão começando a explorar mais isso, como a gente falou. Lembra que a gente comentou no último podcast que ele tem muita dificuldade de lutar com caras que são muito grandes. E o Reyes é um cara grande. Uhum. E ele demonstrou essa fraqueza. Eu sou contra aquelas revanches imediatas, porque eu acho que quando o campeão ganhou, tem gente na fila. Mas foi uma vitória tão apertada que eu acho que seria justo se tivesse uma revanche com Dominick Reyes. Não sei se, numericamente que eu digo, números de dinheiro, isso seria bom pro UFC. Se for, eles vão fazer. Se não, eles vão colocar outra pessoa. Eu acho que porque dá pra construir uma narrativa boa. Eu tava conversando hoje com o Bufa, um abraço, Bufa. A gente tava falando justamente sobre isso, de como é importante criar uma narrativa pra luta, né? E que o UFC faz isso muito bem, aprendeu a fazer isso muito bem. E dá pra criar uma narrativa muito legal com essa luta do Dominick Reyes. E ainda mais sendo um cara que, assim, aos olhos de muitas pessoas, da maioria pelo menos, ganhou. Sim. Então, seria um temperinho a mais, assim, um cara que quase fez o que ninguém até agora tinha conseguido fazer. Ele fez,
só não foi dada a vitória. Né? Muita gente acha que o Gustafsson ganhou aquela luta também. Eu não lembro, eu acho que na época eu achei também. Eu achei que o Gustafsson venceu exatamente isso, venceu os 3 primeiros rounds e perdeu os 2 últimos. Mas é o que a gente estava comentando antes. É muito complicado você fazer uma revanche com o John Jones. Porque o John Jones, ele... Beleza, digamos que nessa luta ele perdeu. Dificilmente a segunda luta vai ser da forma que foi essa. Sim. John Jones, ele absorve muito rápido. Eu não diria nem o John Jones. Eu também, porque é um cara inteligente demais, mas muito a equipe dele. A Jackson Zink e eles muito mais mesmo. A pessoa do Greg Jackson, que é um cara que realmente estuda. Sim. É um cara que traça estratégia como ninguém. Tá aí Holly Holm, John Jones. Inclusive, pra quem não sabe, lá na Jackson Wink MMA, eles têm uma sala de cinema pra assistir as lutas. Pra assistir e estudar os atletas. É uma sala de reunião com poltronas de cinema e os caras ficam... É parte do treino. Isso, sentar, colocar os pés pra cima e estudar passo a passo do adversário. Então, por saber que ele vem de uma equipe assim, é treinado por um cara como o Greg Jackson, a gente sempre espera que ele vai corrigir os erros, né? Você viu que ele já não tomou tanto low kick. Tomou alguns, e a gente tinha comentado isso também. Ele tanto checou como uma coisa que a gente tinha dito que era uma opção, como antecipou também. Então, a gente já viu que ele amadurece, a equipe dele amadurece, enxerga os pontos fracos nele e trabalha em cima. Eu também queria ver uma revanche. Eu acho que o Dominic Reyes merece essa luta. Sim, mas por outro lado, tem nesse próximo final de semana já tem uma luta que é mais ou menos um title shot eliminator, né? E é assim, é a luta que, beleza, ganhou o favorito, que era o John Jones. Então, o plano segue. Aí seria Corey Anderson versus Jan Blachowicz para saber quem seria o próximo a disputar o cinturão. Aí agora resta saber se o UFC vai pegar o vencedor dos dois e colocar contra o Dominic Reyes para depois ir com o John Jones. Ou se eles vão botar direto, né? Eu acredito que tanto esportivamente como comercialmente é melhor para a organização que o Dominic Reyes ganhe. Sim, com certeza. Eu acredito nisso. E o vencedor de Corey Anderson e Jan Blachowicz fica esperando o resultado da segunda luta entre John Jones e Dominic Reyes. Pode até lutar na mesma noite, sendo um backup, que o UFC já fez isso algumas vezes. Seria legal um main event e assim, não sei se daria pra ser um main event. Mas ali no card principal, uma outra luta grande, com o vencedor dela aí como um backup também. Pô, se cair um dos dois, vai ter pelo menos um inteirinho. Eu acho que dava pra fazer legal e, como eu falei, dá pra criar uma narrativa boa pra essa revanche, né? O UFC tem um setor de marketing incrível, um setor de produção audiovisual sensacional mesmo. As produções de vídeo do UFC são incríveis. E dá pra criar uma narrativa boa e vender bem essa luta. Eu fiquei triste com o resultado, não porque eu quero que o John Jones perca, mas porque a gente fala muito de coisas pequenas que podem refletir em algo muito maior, né? E a gente vem falando muito aqui sobre critério de julgamento, o quão primitivo é e o quão é errado esses juízes não poderem ter um contato com a luta. Porque, primeiramente, para você que não entende ou que não sabe, né? Não é que não entende, que acha que os juízes são do UFC, eles são contratados por uma comissão, a gente já falou disso também em eventos passados. A comissão, inclusive, falamos bastante quando a Camila veio. O evento contrata a comissão de arbitragem. Isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e aqui em cima para quem tá assistindo a gente no YouTube, para quem tá ouvindo o podcast, eu vou deixar o link do episódio que a gente fez com a Camila. A gente falou muito sobre isso, com a Camila Albuquerque, que é a árbitra do UFC. Muito bem, a Camila explicou muito bem. Mas resumindo aqui um pouco o que a Camila falou. O UFC contrata uma comissão, nesse caso foi a comissão do Texas. Que já é conhecida por fazer merda. E essas comissões, elas são comissões de todos os Estados Unidos, são comissões que vieram do boxe. Então, todos esses juízes, todos não, mas a grande maioria desses juízes são caras que são profissionais do boxe, que julgam boxe. E muitos deles nunca nem colocaram um kimono de jiu-jitsu na vida, nunca fizeram um treino de grade, nunca tomaram um soco na cara. E são caras que estão julgando luta. O que eu acho absurdo. Uma coisa que também me irrita muito é quando falam que os árbitros, os juízes laterais, né, são comissionados ou aprendem a julgar através da comissão de boxe. Então, errado. Você vai julgar uma luta de MMA, que é soco, chute, queda, defesa de queda, transição no chão, finalização, sendo que você só entende, digamos, ou você só aprende sobre golpes de braço em pé.
E o modelo de julgamento, né, o 10-9, 10-8, é algo que vem do boxe. Sim. Então, quem fez as regras do MMA no começo pegou um modelo que existe no boxe, que representa menos de 1/3 do que é o MMA de verdade, e adaptou esse modelo de julgamento para dentro do MMA. O que isso não deveria acontecer também. Eu entendo que na época que fizeram isso, que inclusive tem um episódio do podcast do Joe Rogan, falando com o Big John McCartney, que o Big John McCartney explica muito bem também, fala do começo, de como foi tudo, e ele explica que ele explica que eles precisaram fazer associações com o boxe para poderem chancelar os eventos, para os eventos poderem acontecer, para eles poderem colocar na televisão. Então eles adaptaram, empurraram as comissões de boxe para julgar, colocaram as regras e os modelos de julgamento do boxe para as pessoas poderem entender, e até aí ok, era o começo do esporte, o esporte precisava ser vendido de alguma forma. Mas o esporte já cresceu, já tiveram várias mudanças na regra de várias coisas e isso nunca mudou. Pois é, e não a gente sabe que não é a primeira vez que isso acontece. Não é a Quantos primeira resultados vez, polêmicos já tiveram por conta de decisões de árbitros, de juízes laterais, coisas que, cara, não é julgando, assim, o cara que tá lá sentado. Eu sei que deve ter algum tipo de pressão de ele estar julgando uma luta como essa. Sim, mas você vê a foto de um juiz lateral não assistindo a luta, aí dá vontade de perguntar, cara, se você tá sendo pago pra assistir luta e você julgar a luta sendo uma luta de título de um cara que já tá se tornando uma lenda e um cara que tá querendo chegar lá, um pay-per-view gigantesco, né? Não é só como é que você vai sentar e não olhar pra luta? Ou seja, será que não tá na hora de uma comissão específica pro MMA ser criada? Essas comissões, elas já são meio que específicas, mas o problema é que ela traz profissionais que não são específicos. Mas o problema é que elas são específicas do MMA, mas usando uma mentalidade do boxe. Ah, sim, sim. Então, assim, será que não tá na hora de ter uma especificidade pro MMA, em termos de critérios de julgamento? Eu acho que já passou dessa hora. Porque teve o lance de quando trocou as regras, mudaram pra facilitar um 10-8. Trocou regra de 3 apoios. A queda, às vezes pode valer muito mais do que um knockdown e vice-versa. Se trocou já dessa forma, o que é tão difícil? Alguns critérios evoluíram. Sim, né? E outros como continuam você iguais. falou, flexibilização do 10-8 evoluiu, a parte de dominância no chão evoluiu, a gente entende dominância no chão de forma diferente, né? Antigamente era só quem estava por cima, hoje em dia é quem teve um grappling mais efetivo. E aí é outro ponto, para você entender disso aí, você tem que conhecer do grappling. Exatamente. Muitos desses caras não treinam. E é isso que eu digo, aí você muda a regra para ficar mais flexível, mais elástica, mas ao mesmo tempo os caras que estão julgando essa nova regra não conhecem. Continuam tendo a mentalidade do boxe. Os caras não sabem o que é. Colocou pra baixo e amarrou. Ele não sabe o quanto que é difícil você tá amarrando um cara ali. Você tem que ser muito bom pra amarrar um cara ali no chão. Assim, pra quem tá vendo a gente aí e tá achando a gente dois idiotas arrotando arrogância aqui, falando sobre o que acha, vou dar uma leve carteirada, né? Eu sou juiz de MMA, tenho formação pelo Mauro Yamazaki. Eu ia até mostrar meu certificado, mas tá guardado ali em algum lugar. Mas assim, a gente sabe do que a gente está falando, a gente trabalha com isso, nós não somos só dois garotinhos que estão falando o que acham aqui, a gente tem bagagem para isso. Até porque se você andar para trás batendo, é eficiente também. O critério de julgamento, se a luta está em pé, é trocação efetiva. O que é trocação efetiva? É o acertar o melhor golpe. O Reyes andou para trás no segundo e no terceiro round, sim, mas ele acertou todos os melhores golpes. E numericamente ele acertou mais golpes e mais golpes contundentes. E tu sabe o que é mais assim também, cara? Eu aí, sinto muito... Desculpa, só terminando meu raciocínio. Aí tem um cara que é profissional, que tá dizendo, eu conheço, eu sei o que eu tô fazendo, mas ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele tá pegando um critério subjetivo de desempate, que é um critério, eu e você lutamos, a gente acertou a mesma quantidade de golpes, a nossa contundência foi igual. Beleza, vamos para critério de desempate. Um deles é o domínio de octógono, quem andou mais para frente, quem colocou mais pressão, quem foi mais agressivo, critério de desempate. Eu jamais posso colocar um critério de desempate como esse acima de um critério objetivo de contundência, de dano acumulado. Prossiga. E outra coisa, cara, o que eu tava conversando também depois dessa luta é que essa história de
quando tem um resultado muito justo ou muito próximo, o pessoal querer dar pro campeão... Isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso é absurdo porque isso diminui o que o desafiante é. Então quer dizer que o desafiante ele tem que chegar e realmente ganhar claramente de um campeão para ele poder ser campeão. Se tiver uma leve dúvida, é do campeão. Entendeu? É o que eu consigo pensar, é o que eu fico imaginando. Se todos esses juízes pensaram dessa forma, isso pode ter sido uma coisa que pesou muito pra eles. Se eu colocar pro Reyes, o mundo vai virar de cabeça pra baixo. Então eu vou dar o mérito, ou o benefit of the doubt, né? Benefício da dúvida. Benefício da dúvida pro Jon Jones, que é campeão. No pior das hipóteses, não, o campeão ganhou. Só que o tiro saiu pela culatra, literalmente. Todo mundo viu, o próprio Dana White falou. Então, é como você disse, quais são os critérios que eles estão usando? Será que eles estão dando importância pro critério errado? A subjetividade, a objetividade? O que é que esses caras estão vendo como ser mais efetivo? Então, esse discurso a gente ouve muito. Muita gente vem repetindo isso aí mesmo. Pra ganhar do campeão tem que fazer mais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso não existe em nenhum outro esporte, né? Isso é uma falácia aí que a gente inventou. E se um árbitro acredita nisso, aí essa pessoa precisa ser demitida imediatamente. Sim. Mas eu acredito que eles não acreditam. Por quê? Porque os rounds são julgados round a round. Não é que nem uma luta de Muay Thai, que é uma corrida, que é julgado, acaba a luta e você dá seu parecer. No MMA é julgado por round. Então, não é que no final da luta alguém disse, mas o Reyes não mereceu. Foi no final de cada round. Tá entendendo? É um pouco mais perigoso se for isso mesmo. Porque o cara ganhou um round, aí eu pensei, ele ganhou, mas não ganhou tão bem, vou dar pro campeão. Cara, isso não deve acontecer. Eu acredito que é o que tá acontecendo. Você vê pela infelizmente, a cartinha de julgamento. Infelizmente, indícios nos levam a acreditar que isso está acontecendo. Eu prefiro acreditar que isso não está acontecendo. Eu prefiro acreditar que é o juiz que é ruim mesmo. Os juízes são ruins. Eu não quero acreditar que é isso. Até porque, geralmente, o que tem acontecido é o atleta favorito da casa, o atleta favorito do UFC, por exemplo, vencer, o que é de interesse do UFC. É claro que o UFC quer que o Jon Jones vença. Sim. É claro, pro UFC é muito importante que o Jon Jones se aposente campeão e seja o maior atleta da história, porque é o cara que eles criaram. Eles vão ganhar com isso. Sim. Então, o Jon Jones perder não é interessante pro evento. Fato, isso aí todo mundo tem que engolir, é isso mesmo. Agora, o que acontece? A comissão que é contratada, ela existe para ser justamente um equilíbrio entre o mérito comercial e o mérito esportivo. A comissão ela não tem que ter nenhum tipo de interesse sobre quem vai ser o campeão ou não. É aí que entra o ponto mais importante. Se a comissão está preocupada em manter o Jon Jones como campeão, ela não está cumprindo em nada o papel da comissão atlética, que é de estar lá trazendo esse lado esportivo da jogada, né? Equilibrando as forças. E tu sabe o que é que eu cada vez vejo mais? O que me deixa triste porque no começo muitas pessoas viam o UFC com uma brutalidade. No início, nos primórdios, era violência, era sem luva, era sem tempo, era sem peso. E aí o negócio foi se profissionalizando. E as pessoas começaram a poder sonhar em virar um atleta de MMA full time e poder viver disso. E hoje muitos podem. E aí o UFC vira um show. E quando o UFC vira um show, muita coisa muda. A gente vê cara que tá merecendo disputar cinturão, não merecendo, porque talvez eles ganham dinheiro mais colocando outra pessoa que tá furando fila. Ou um McGregor da vida que volta depois de não sei quantos meses de inatividade e faz uma luta principal e ganha milhões. E tudo isso me assusta, cara, porque eu vejo o esporte que tinha tudo pra estar muito bem, apesar de estar, mas aí você vê luta acontecendo que talvez não fosse o certo acontecer naquela hora, acontecendo mais pelo dinheiro e pelo hype do que por merecimento de atletas. Você vê coisas como essa da arbitragem acontecendo também. E isso me preocupa porque a intenção é sempre crescer e melhorar. E aí, cara, eu vejo em paralelo
um evento chamado Bellator crescendo de uma forma muito organizada. Raramente você vê algum resultado polêmico. Isso. Muitos atletas do próprio UFC indo pro Bellator, ou seja, eu consigo enxergar daqui a alguns anos o Bellator chegando lá em cima e conseguindo, de uma certa forma, dentro, né, dos limites, bater de frente com o UFC mesmo. Sim, já bate. Nos Estados Unidos já bate, eles já disputam audiência. Perde sempre, né? O Bellator sempre perde. Eu acho que não teve nenhuma vez que o Bellator teve uma audiência maior. Posso estar errado. Se eu tiver errado, alguém me corrige, por favor. Mas tá cada vez chegando mais perto, né? E o Bellator tá expandindo o negócio agora. Tá fazendo negócio na Ásia, juntando com o Rising. Começaram a fazer evento no Japão. Devem descer eventualmente também pro Brasil. Então a gente vai ver o Bellator crescendo. Eu concordo com o que você falou, mas cara, tudo é um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio. Não dá pra ser só esportivo, não dá pra ser só comercial. Porque se for só esportivo, ninguém ganha dinheiro. Se não tiver esse apelo comercial, se o dinheiro não for importante, se a venda de PPV não for importante, não vai ter gente vivendo disso, como a gente está vivendo. Mas o problema é que passou desse limite. Já não está mais equilibrado. Eu também acho que a gente já deu uma passada. A gente vem falando muito disso também aqui, principalmente dessa luta do Aldo, essa luta do Romero. São coisas que vêm acontecendo que elas são um pouco exageradas. Né? Então eu acho que o UFC tem que voltar a encontrar esse equilíbrio, senão vai começar a perder a audiência e do outro lado, como você falou, o Bellator vai estar só crescendo e absorvendo essas pessoas que estão parando de assistir o UFC. Agora, o que me deixou chateado, cara, é que teve tanta falação e tanto hype envolvendo essa polêmica do resultado entre John Jones e Dominick Reyes, que muita gente esqueceu de que a Shevchenko, cara, ela tá se mostrando um atleta incrível, impressionante. Como já dizia Max Soares do Tempos de Luta, exatamente. Valentina Shevchenko é um canivete suíço. E cara, ela fez exatamente isso, né? Você vê que ela é uma monstra, cara. Ela é demais, cara. Então, assim... Começando que ela é um espiã, né? Começa daí. Eu amo essa teoria da conspiração. Você é um espiã. Então, assim, cara, isso meio que ofuscou. Tem tanta gente falando sim, com certeza. De Reyes e John Jones que o pessoal esqueceu de uma mulher chamada Valentina Shevchenko. Que inclusive, deu um show, eu esqueci. Eu ia passar esse episódio todo só falando do John Jones. Deu um show, provou mais uma vez que merece ter o cinturão. É uma atleta dedicada, tem várias formas de ganhar, várias formas de nocautear, várias formas de finalizar. E eu realmente acho, cara, que ela vai ter vida longa como dona do cinturão. E pode ser, eu não gosto de comparar, mas ela pode ser uma próxima Cris Cyborg, assim, dentro do UFC. Uhum. Quando eu digo Cris Cyborg, não é fisicamente, mas de as atletas terem esse receio de lutar com ela. Porque... Irmão, se tiver que trocar porrada no meio, ela vai trocar porrada no meio. Se ela tiver que te botar pra baixo, ela vai te botar pra baixo. Se tiver que finalizar, ela vai te finalizar. Se tiver que trocar força na grade, ela vai Exatamente. Então ela é muito bem montada como atleta, assim. Ela é muito redonda. E isso me surpreendeu muito, cara, nela. Eu me fiquei triste de tudo que aconteceu na luta principal ter ofuscado um pouco o brilho dela em relação à performance. Mas é uma atleta que eu gosto muito de ver lutar. Assim, é aquela atleta que você não sabe o que vai vir. Pode vir qualquer coisa e vai vir muito bem feito, né? Ela é uma das poucas mulheres, a gente também já falou isso aqui em episódios passados, sobre o MMA feminino. Ela é uma das poucas mulheres que é muito técnica. Né? A gente vê muita mulher raçuda, vibradora, mas que deixa um pouquinho a desejar na técnica, e não é porque são mulheres, é porque o esporte é muito novo para elas. Os homens estão fazendo isso há bem mais tempo, então é natural que os homens sejam mais técnicos, né? As mulheres estão cada vez melhores. E a Valentina Shevchenko, ela já chegou no UFC nesse patamar de muito boa e muito técnica. Assim como a Joanna Jędrzejczyk também, assim como a Rose Namajunas, então tem várias. Mas a Valentina Shevchenko, ela realmente é especial. Ela é um José Aldo, ela é boa em tudo, né? Ela não tem uma coisa, sei lá. Como a gente falou, né? Eu aproveitar até mandar um abraço pro André Azevedo, né, que deu essa moral pra gente, falou de mim, falou do Thiago, falou do Tempos de Luta, ao vivo no Canal Combate. Eu tava no sofá, quase a cerveja caía da minha mão, eu não acreditei. Então, André Azevedo, muito obrigado por ter
comentado sobre o Tempos de Luta, por ter comentado o que a gente falou aqui, sinal de que você assistiu, então pra gente é uma grande honra, você é uma grande inspiração pra gente aqui no Tempos de Luta. André, você já ouviu isso de mim várias vezes, porque sempre que eu tenho a oportunidade de falar de você eu lhe elogio, mas vou lhe elogiar agora pro país todo. Você é o melhor narrador do Brasil, do MMA, isso não é puxação de saco, não é porque a gente conversa, não é por nada disso, é porque realmente você é o melhor. Você é um cara que se destaca aí na parte de comunicação do MMA. Fica aí o momento melódico e... André, você é o cara. Então, continuando, saindo um pouco desse eixo aí do UFC, que gerou muita polêmica, a gente vai falar de mais uma pedra cantada pelo podcast Tempo de Luta, que é em relação a Rafael Lovato. A gente tinha comentado sobre o Rafael Lovato no podcast, em relação à doença que ele tem no cérebro, e saiu a notícia, né? Saiu no MMA triste Junkie, notícia. A triste notícia que ele vai abdicar do cinturão dele, né? Ele vai colocar na prateleira pra ver quem vai poder pegar esse cinturão. Porque... Ele não está, pelo que eu entendi, ele não está se aposentando, assim, oficialmente, né? Ele está se afastando do esporte e está colocando o cinturão em jogo. O que é louvável, o que a gente já tinha falado também sobre o Horiguchi, sim, que teve uma lesão, ia ficar muito tempo parado, entendeu que não ia poder ficar segurando a categoria e falou, cara, disputem o cinturão, eu abro mão do meu título. E quando ele voltar, já vai ter o direito a disputar. Exatamente. Que não é oficial, não, eu acho que não tem um contrato, mas exatamente, assim, é o natural que seja, né? Você saiu como cinturão ou como campeão, é normal que você volte disputando esse cinturão que você abriu mão. E muito bonita a atitude do Lovato. E, assim, é triste, né? É triste porque é um talento enorme. É um cara que não é um garotão, não é novão, sim, mas tem uma bagagem pouca no MMA. Fez 10 lutas só, estava invicto. Tinha ainda muita lenha para queimar. E é triste também por tudo que envolveu a conquista do cinturão, né? Ele descobriu a doença, foi atrás de médico para liberar, treinou, teve uma distensão na coxa... Lutou, ganhou do Mousasi quando era o azarão, levou o cinturão pra casa, realizou o grande sonho da carreira dele, e aí aparece essa doença no cérebro, ele tem que abdicar do cinturão, louvável, honroso. E a gente fica na torcida pela melhora do Lovato e que não dure muito tempo, né? Porque ele também não tem mais tanto tempo assim pra esperar, pra perder. E... cara, com certeza vai ser muito bonito ver ele voltando a lutar. É uma coisa que eu fiquei me arrepiei agora de pensar. Vai ser realmente uma parada muito massa, ver ele voltando, tendo vencido a doença ou tendo entendido melhor a doença, que muita gente não entende, né? Porque não é muito comum, principalmente entre atletas. E vai ser muito massa ver ele voltando. Então, toda melhora aí pra você, Lovato. É isso aí. E a última pauta de hoje é justamente sobre o UFC, que vem agora sábado, dia 15 de fevereiro. A luta principal entre Corey Anderson e Jan Blachowicz, uma possível, né, aí, próxima vaga para a disputa de cinturão contra o John Jones, que, né, manteve o cinturão. Acredito que nenhum dos dois, quem ganhar se for contra o John Jones, oferece muito perigo. Em comparação a todos que ele já enfrentou, mas eu acho que a categoria já tá de uma forma que... são dois caras muito lentos. Tá faltando gente pra lutar com o John Jones. Aí quando você pensa, eu coloco o Jones pra lutar contra o Rey de novo, que vai ser um lutão, ou eu coloco ele pra lutar com o Anderson ou com o Blachowicz, que não se comparam ao John Jones. Assim. Pelo discurso que eu tenho ouvido do Greg Jackson e do John Jones, eu acho que eles vão querer pegar um outro cara para meio que aumentar a prateleira dele de pessoas que eles já ganharam, né? De quão dominante foi o John Jones ao longo desses anos. Mas aí fica de novo a nossa vontade de querer que essa luta aconteça, do John Jones com o Rey. E para quem não conhece, para quem não tá familiarizado aí com os nomes, Jan Blachowicz é aquele que venceu o Jacaré no UFC São Paulo. Tem uma mão pesadíssima, mas é um cara lento. Não sei se vai oferecer aí muito perigo pro John Jones. E o ganhou do Johnny Walker, que é um cara que tem uma mão pesada, mas não é... poucas armas. Não é aquele cara com strike refinado. Nocauteou o Johnny Walker, porque o Johnny Walker é o Johnny Walker.
né? Não respeitou, brincou e ninguém brinca com meio pesado e peso pesado. Mas é um cara que tem um wrestling muito bom. Mas o John Jones, não tem como... O wrestling bom, ele pegou o Cormier, que é o melhor de todos, e não deu nada, né? Então são dois caras que eu acho que vai ser mais uma luta aí pro John Jones fazer aquela lutinha chata dele. E de repente gerar uma curiosidade maior pra depois pegar o Reyes. Enfim, as opções provavelmente estão na mesa entre Reyes e o vencedor de Anderson e Blachowicz. Vai ficar pra lutar com o Jones quem a equipe dele tem isso também. E o UFC quiserem, então, porque vocês, não é que o UFC diga você vai lutar. Ele tem a opção de não aceitar. Principalmente quando você tá no patamar de campeão, isso, né? Há tanto tempo como o John Jones. Ele praticamente escolhe quem ele quer lutar. Isso. Tanto é que ele escolheu o Dominic Reyes. Isso. Ele disse que estudou os dois possíveis desafiantes e escolheu o Reyes porque disse que o Reyes era tava merecendo mais. Tava merecendo mais, era um desafio maior. Se mostrou um desafio bem maior do que ele imaginava. E vamos ver, eu acredito também que ele talvez escolha uma outra pessoa para justamente aumentar esse leque de caras que ele venceu, mas eu acho que lá na frente ele vai acabar o John Jones vai acabar tendo que pegar o Dominic Reyes de novo, eventualmente isso vai ter que acontecer. A última coisa aí pra gente fechar, eu tava parei hoje pra assistir, nem sei porquê, a coletiva de imprensa do evento, mas foi a pré, né, não foi a depois. E o John Jones falou que ia anular o Dominic Reyes em todas as áreas. Falou que ia atropelar ele no kickboxing, que a mão esquerda do Dominic Reyes não ia entrar e que ele ia botar pra baixo quando quisesse. E nenhuma dessas coisas aconteceu. A mão esquerda entrou, ele não botou pra baixo nenhuma vez. A única vez que o Dominic Reyes bateu no chão, ele ficou 3 segundos, voltou pra grade, fez o wall walk, subiu. E no kickboxing, no kickboxing, né? Foi melhor. Foi melhor, acertou os melhores golpes. E é isso. É isso. Eu queria encerrar de uma forma diferente hoje, talvez a gente continue com essa forma. Eu tenho ouvido o podcast Café da Manhã do Spotify há um tempo, e eles sempre terminam com uma dica, as duas pessoas que fazem o podcast. E hoje eu vou dar uma dica, se o Max tiver alguma coisa aí on top of his mind, ele pode dar uma dica também. Dicas aleatórias, tá? A minha dica de hoje vai para você que treina boxe, kickbox, Muay Thai e fica com a luva podre. Pegue um jornal, coloque um pouquinho de talco dentro, principalmente nessa época chuvosa, é muito normal que as luvas fiquem podres, o material fique podre. Bota um pouquinho de talco dentro do jornal, amassa ele, coloca dentro da luva e espera um pouco. O que vai acontecer? O jornal vai absorver o suor, né? A luva vai secar por dentro e vai ficar com aquele cheirinho do talco bom. Então aí você vai chegar na academia e não vai ficar com a mão podre, que nem tá a minha aqui agora, que eu já lavei 10 vezes e não consegui tirar o cheiro de chulé. A minha dica de hoje é você que tá segurando o alvo, por favor, não faça isso. Por favor, não faça. A pessoa não tem 2 cabeças, uma em cada ombro. Então, se você não tá ajudando o seu coleguinha segurando o alvo assim, você coloca um pouquinho mais fechado, de repente uma mão na frente da outra, para que todos os golpes sejam centralizados na cabeça. Mas é na cabeça, não é na cabeça do ombro. E quando a pessoa faz assim, ó, jab direto, cruzado. Aí o cruzado. E outra coisa, mais uma coisa. Você vai abafar o golpe do seu amiguinho, mas não é pra bater na mão dele. Então, às vezes eu vejo gente segurando o alvo, batendo na mão do cara mais forte do que o cara tá batendo. Então, e você não precisa gritar também, tá fazendo hey, 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 quando a outra pessoa tá batendo. Só entendeu? Isso mesmo. Não aqui. Aqui. E é isso aí, a gente fica por aqui, mais um episódio na conta. Você é mais do que livre para discordar de tudo que nós dissemos. Não, de tudo que nós, no passado, dissemos. Valeu, meu Deus, tudo que nós dissermos. Sim. Não, isso não é passado, não. Tudo que a gente disse. Se você for professor de português, por favor, corrija essa parte. Diz aí como é que é o certo. Caramba, deu um negócio na minha cabeça aqui agora. Enfim, tudo que a gente disse. Tudo que a gente disse no passado, né? Você pode discordar de tudo que a gente disse. E se você discorda, deixa um comentário aí, vamos debater. De verdade, é interessante pra gente ouvir a opinião de vocês também e fazer esse debate de ideias aí. A gente aprecia muito os comentários e se quiser comentar só pra esculhambar a gente também não tem problema. É isso aí, siga a gente aí no Instagram, Tempos de Luta Podcast, siga Max Soares, @Max Soares MMA.
Me siga, @Thiago Pamplona. E é isso aí. Alguma coisa mais, Max? Queria mandar um abraço pro Caio Borralho, né? Já tá bem melhor, já tá em casa. Pedro Machado tá fazendo um marketing sensacional pro Tempos de Luta, sempre postando, sempre repostando. Valeu, Pedrão. Muito obrigado pela força. Miltinho Vieira também tá dando uma força pra gente, muito obrigado. E ao Bruno, que sempre comenta nas nossas exatamente, postagens, Bruno brasileiro. Bruno sempre comenta. E aí você falou do Caio, lembrei que o Caio teve um problema aí esses dias com a chuva aí alagou o primeiro andar todo da casa dele, ele, né, teve alguns prejuízos aí. Força, Caio, uma situação horrível, nunca passei por isso, mas imagino que deve ser horrível. Ruim. E cara, se você precisar de alguma coisa, deixa a gente saber, avisa aí, a gente quer ajudar você, de alguma forma. Eu vou dizer, avisa que nós estamos no mesmo barco, porque você vai precisar de um barco aí, porque tem muita água. Então, estamos no mesmo barco. Já ajuda. Eu achei que foi uma piada no tempo errado, né? Porque foi uma tragédia e tal. Mas dá pra rir. Ele ri e tá tudo certo. Vamos deixar o Caio decidir se foi boa ou não, né? Caio, desculpa se você não gostou da piada. Imagina aí, Caio, eu, tu e o Thiago num barco e vê se tu não vai rir. Numa sala. Dentro de uma sala. A gente passando de barco pela tua sala. Tu imagina? Caião, tamo junto, viu, meu chapa? Você sabe. É isso aí, galera. Mais um episódio pra conta. A gente se vê por aqui. Ou por aí. Um abraço. Valeu. Podcast Tempos de Luta.